O meu nome é Jónatas Andrade Duarte, nasci a 25 de abril de 1989. Nasci e fui criado aqui, tendo nascido naturalmente na maternidade, no caso mais próxima, creio que em funcionamento, sim, em Coimbra. Certo. Agora já não, mas foi em Coimbra, mas foi nascido e criado aqui. O meu pai já era de Silveiro, a família do meu pai daqui, a família da minha mãe não é muito longe, mas de Oliveira do Bairro, a Moreira do Rebelão. Aliás, a minha mãe agora não é doméstica, mas o meu pai e a minha mãe trabalharam os dois em fábricas. No caso, o meu pai ainda continua lá, foi crescendo dentro da fábrica, ficou lá. Entretanto, a minha mãe, por opção da família, quando nasceu o último filho, acabou por ficar em casa. Era na mesma, era a RMC, a fábrica de mármores e compactos, em Oliveira do Bairro. Tiveram outro tipo de ofícios antes de... Sim, aqueles trabalhos de infância que, no caso, com a idade que eles tinham, eles eram colocados muito cedo a trabalhar e, portanto, a minha mãe começou a trabalhar no Troviscal, na confecção de roupas, numa loja assim, numa fábrica assim de confecção de roupas. O meu pai ajudou a construir aquela fábrica, portanto, já de início ele ajudou primeiro a construí-la e depois ficou lá a trabalhar, começou como um trabalhador normal e hoje, pronto, acaba por tomar conta, é encarregado, acaba por tomar conta de muita coisa dentro da fábrica. Pois, se ele ajudou a construir, provavelmente será aí na década de 80, por aí, porque eu quando nasci, creio que ele já lá trabalhava. O seu pai já era do Silveira? Sim. Os seus avós? Os meus avós também, sim. Dedicavam-se ao quê? O meu avô, eu era conhecido como o neto do Jaquim da loja, portanto o meu avô tinha uma loja onde, sei lá, vendia as coisas normais de loja e que é onde atualmente era a casa dos meus avós e uma parte dessa casa era dedicada à loja. Por questões financeiras ele depois teve que emigrar para Angola e acabou por ficar sem a loja naquela altura, mas ficou conhecido na terra como o Jaquim da loja. E pronto, lembro-me de crescer a ouvir que era o neto quando chegava alguém mais velho. Então, és filho de quem? E eu costumava dizer, eu sou o neto do Jaquim da loja, toda a gente conhecia na altura, apesar de eu não ter conhecido os meus avós. Era a mercearia? Mercearia, sim, mercearia, sim. Estudei na primária, aqui. Nesse tempo havia as primárias, cada aldeia tinha a sua primária, e eu estudei os 4 primeiros anos aqui e depois então tive que ir para outra escola para Bustos e desde o 5º até o 12º estive no Instituto de Promoção Social da Bairrada, IPSB, exatamente. E depois entrei na universidade, em Coimbra, e fiz o curso de Radiologia. Fiz o curso lá, estive em Erasmus em Inglaterra. Depois saí na altura de 2011, mais ou menos, portanto apanhei aquela crise 2008, 2011 em Portugal, muitos dos meus colegas para terem trabalho tiveram que ir para fora e eu como estava prestes a casar, acabei por optar a ficar e não consegui na área porque não havia na área e acabei por trabalhar em outras coisas e pronto, e acabou por ser assim. Trabalhava em Aveiro, fiquei no Silveiro. Voltei ao Silveiro, exatamente, fiquei aqui. Depois tive um período fora, em Lisboa, a estudar novamente, mas neste caso já Teologia, e depois voltei outra vez ao Silveiro. Então foi um período intermitente entre Silveiro e fora. Desde cedo sempre tive muito interesse em conhecer e acabou como eu cresci também na Igreja Evangélica aqui, acabei por ter sempre algum interesse, ainda conversas e aquelas coisas. Já quando estava a estudar Radiologia, houve um momento em que eu ponderei sair do curso de Radiologia e estudar Teologia. Então sempre houve, digamos, essa semente de interesse que acabou por se consumar 3 anos depois de tirar Radiologia, a família estava relativamente estabilizada e pronto, e acabamos por ir para Lisboa. Eu terminei o curso de Teologia em 2018, apesar de estar agora a entrar no mestrado de Teologia também, mas... Também lá em Lisboa? É um mestrado com uma universidade nos Estados Unidos, mas dá para ser aqui a maior parte ser por aulas online,
e tenho que me deslocar pelo menos 2 vezes a Lisboa por mês e ainda não sei bem, só aos Estados Unidos algumas vezes. Sim, é verdade. Aqui no Silveiro, a Igreja Evangélica tem um peso considerável. Existem muitas pessoas do Silveiro. Dado que é uma aldeia tão pequena, até é muito estranho ter tantas pessoas. Sempre que vêm pessoas de fora que fazem parte do meio evangélico, ficam surpresos com a quantidade de pessoas que dentro de uma aldeia está à assistência. E isto começou em 1939, pelo menos é a data que a Igreja celebra como o seu aniversário. Começou com um homem chamado António Roque, que era natural do Silveiro, mas trabalhava fora. E, entretanto, ele teve contacto com a Igreja Evangélica fora, lá em Estarreja, e trabalhando na CP, acaba por conseguir deslocar-se até aqui e começar a reunir-se ou trazer pessoas de lá aqui até à casa dos pais. E é nesse contexto de reuniões em cozinhas e que chamam uma família, chamam outra família e assim se vai e acabou por firmar. A data de 12 de novembro de 1939, ou 11 de novembro, desculpa, de 1939, é a data do erguer da parede. No fundo é a oficialização de que aqui está uma igreja evangélica. Porque já existia em casas e esse tipo de coisas. Então, é uma igreja, ou foi uma igreja muito familiar, porque às vezes nós usamos o termo converter-se, mas convertia-se uma parte da família e depois o resto às vezes ia atrás, então acaba por ser 3, 4 núcleos familiares, que têm peso já, 3, 4 núcleos familiares numa aldeia pequena como esta já tem peso, e começou a ser por aí. Não é? No caso da minha família, começou pelos meus avós, os pais do meu pai. E a partir daí então começou a passarem esses valores aos filhos também. Os filhos também foram, nem todos depois seguiram, mas continuaram até que chegou a nós. Sim, eu desde cedo tive muito contacto com a igreja. Era muito normal ir à igreja, estar na igreja. A vida social aqui, a minha vida social gira muito à volta da igreja porque também promovemos muita coisa e acaba por haver até às vezes pouco tempo para gerir, mas acaba por ser isso. É natural, obviamente, há pessoas que decidem não seguir, há pessoas que tendo contacto em crianças, depois acabam por em adultos ou em jovens não continuar, não permanecer na igreja, mas assim, de regra geral, acaba por ser. As coisas também mudaram um bocadinho com esta avalanche de imigração agora de pessoas que vêm do Brasil, principalmente, ou de outros países, que têm vindo para Portugal nos últimos 3 anos, mais ou menos. Mas atualmente nós temos uma assistência média, contando com crianças também, mas uma assistência média de 90 pessoas. São muitas. Sim, sim. E particularmente para o espaço também que temos. Mas cerca de 90 pessoas. Mas diria que há 5, 6, 7 anos atrás, daria por volta de 60, mais ou menos. Nos últimos anos temos recebido pessoas do Brasil, de São Tomé e Príncipe, da Argentina. Então tem chegado outras pessoas de outros meios, ou que já tiveram contexto, ou que tinham família, que tinham algum contacto e, portanto, queriam retomar o contacto. E chegam aqui, têm a oportunidade, têm uma comunidade consolidada e acabam por se juntar. Sim. Mas teve flutuações ao nível dos habitantes do Silveiro, mesmo propriamente dito? Sim. Pronto, a vida há várias voltas e há pessoas que em pequenos iam, depois deixaram de ir, ou em jovens iam, depois deixaram de ir. E eu, quando vim de Lisboa, acabei por ficar a tempo inteiro a servir a igreja. Portanto, neste momento estou, desde 2018, a tempo inteiro a servir a igreja. O que me permite ter mais tempo para falar com pessoas, para visitar as pessoas, para estudar também. E isso fez com que algumas pessoas, residentes e naturais do Silveiro, que outrora já tinham ido, agora voltassem a vir por alguma conversa. Às vezes o que basta é uma conversa, perguntar se está tudo bem, se não está, e as pessoas queriam falar e acabam por trazê-las novamente à igreja. Tivemos logo no início um fenómeno de pessoas que já tinham ido à igreja, que já tinham deixado de ir e voltaram nessa altura. As atividades normais, naturais, que acontecem todas as semanas é ao domingo de manhã o culto. Depois temos, à quinta-feira, temos um outro culto, uma reunião, seja de oração, seja de estudo bíblico. Esse é o que acontece sempre. Durante o verão também paramos uma coisa que é normal, que é
tanto a escola dominical, que talvez que seja a catequese com crianças, ensinar as crianças, isso é o que nós chamamos de escola dominical, e um encontro de jovens, que normalmente acontece à sexta-feira. São coisas que param durante o verão, porque nós temos uma outra atividade que junta várias igrejas, que são acampamentos bíblicos. Então, como a maior parte dos jovens e crianças está lá, acaba por não fazer sentido fazermos isso durante o verão. De resto, todo o ano, são estas 4 atividades que acontecem sempre. Depois, a acrescentar isto, que é o normal, uma vez por mês reunimos os casais mais jovens e falamos sobre temas, seja de família, seja de educação de filhos, seja o que for. Temos convívios que fazemos com frequência, encontros, às vezes, o ano passado fizemos na altura do Natal, fizemos um coral para apresentar no Largo do Silveiro, ali naquela zona do Largo. Fazemos atividades com crianças também, vamos fazer agora em setembro, éramos para fazer junto do Dia da Criança, não deu, vamos fazer em setembro uma atividade com crianças, com insufláveis, com coisas, com balões, essas coisas, que acaba por nos permitir não só estar visíveis e preocupados com a comunidade, mas também chegar às famílias e falar às famílias aquilo que nós acreditamos que é verdade. Sim, temos bastantes famílias jovens. Temos, atualmente, se for assim num culto onde vão todas as pessoas, temos cerca de 27 crianças. O que, mais uma vez, num espaço tão reduzido, 27 crianças acabam por, dependendo do seu estado de humor, pode até gerar algum barulho, mas é um barulho saudável. Nós gostamos de nova vida, gostamos lidamos bem com os choros, não tem problema, com alguma birra, não tem problema. Temos casos em que, sim, acabaram por crescer, por eles próprios ganharem convicção, não é? Não é só uma questão de família, isso é algo que nós frisamos bastante. Não queremos trazer alguém sem convicção. Não queremos que as pessoas permaneçam sem convicção só porque é tradição, não é? Uma tradição familiar. Gostamos que elas próprias ganhem as suas convicções acerca daquilo que é falado. E portanto, temos pessoas assim, que cresceram num ambiente, digamos, evangélico, a família levou-os à escola dominical desde crianças e eles cresceram e assim foi. E hoje procuram passar esses valores para os filhos também e apresentar-lhes aquilo que é o Evangelho. No caso, e temos outros casos em que fosse pelos pais, fosse pelos filhos, que às vezes acontece, às vezes num contacto destes com crianças, as melhores conversas nem são com as crianças, acaba por ser com os pais das crianças, que nos vêm perguntar algumas coisas, e noutros casos são mesmo os pais, ou até jovens ainda, que nunca tiveram contacto com nada, mas sentiram a necessidade de perceber, de conhecer mais, tiveram perguntas que não estavam a ser respondidas e bem fazem. Então, como é bastante diverso estas pessoas, e é um grupo ainda grande, temos esses casos todos. Okay. Como é que é a convivência com a Igreja Católica, que tem o peso que tem em Portugal, não é? Como é que é a convivência aqui na aldeia? Porque tem que conviver. Sim, sim. Inevitavelmente, como é que corre tudo? Sim, passou por várias fases também. É natural que quando, em 1989 e os anos anteriores e os subsequentes, houve mais, digamos, um espírito mais agressivo de parte a parte. Pois, ainda por cima, durante a ditadura. Exatamente, sim. Então, muitos dos que vieram as primeiras vezes eram apelidados comunistas e perseguidos, seja por populares, seja pelos padres em si, que também incentivavam isso. Então havia sempre uma postura muito mais oposta. Estes polos eram bastante afastados. À medida que o tempo foi passando, nós creio que criámos um respeito mútuo. E pronto, também acabámos por crescer juntos. As gerações seguintes acabaram por crescer juntos. E na base do respeito mútuo existe também amizade. E tudo isso acabou por ajudar. É óbvio, se nos perguntarem se nós queremos ser católicos, nós dizemos que não é? Porque temos essa convicção daquilo que a Palavra de Deus diz, mas também, se nos perguntarem se nós queremos que eles sejam evangélicos, nós vamos dizer que sim, porque lá está, é impossível crer numa coisa, ou pelo menos dizer que é verdade, e depois não querer convencer os outros que aquilo que queremos é verdade. Não é um proselitismo, não é uma
algo para ganhar para nós essa religião. É uma convicção. Mas é uma convicção, exatamente. E às vezes, se nós tivermos a convicção de algo que nós temos, que vai fazer bem aos outros, que nos fez bem a nós, que vai fazer bem aos outros, até seria pouco amável não querer partilhar isso. Não é? Nós queremos partilhar porque achamos que nos fez bem a nós e faz bem aos outros. Mas partilhamos isto numa base de respeito. Consideramos que os outros têm direito à sua liberdade, têm direito à sua própria convicção e queremos partilhar isto que é nosso, sempre respeitando as convicções da Terra e das pessoas da Terra. Sabemos que as atividades católicas têm também um peso grande aqui e respeitamos isso. E existem bases de cooperação em determinados assuntos, não é? Há assuntos eu chamaria de terceiro escalão que podem ser, pode haver cooperação. E quando eu digo terceiro escalão seria dos assuntos sociais, por exemplo, não é? A pobreza é um problema que nos toca a todos. Portanto, nós todos podemos cooperar num assunto que é a pobreza e em outros assuntos de exclusão social e, portanto, estamos livres para participar em cooperação. No que toca a assuntos mais de doutrina, por exemplo, que envolvam mais doutrina, ou que envolva uma cooperação que nos aproxime daquilo que nós achamos que não é o que a Bíblia ensina, já se torna mais difícil. Têm atividades conjuntas, algumas dessas iniciativas? Para já não temos. O que acontece muitas vezes é nós atuamos em diversas situações, agora, por exemplo, com esta vaga migratória, de pessoas que nos vão chegando e que estão em dificuldade. E acredito que do lado católico também haja essa preocupação, até mesmo aqui na Terra, e portanto às vezes podemos estar ambos a apoiar as mesmas famílias sem prejuízo, sem problema nenhum, porque queremos ver o bem delas e queremos ajudá-las, porque nós não ajudamos só pessoas que têm a mesma convicção que nós, não é? Ajudamos pessoas que estão em necessidade. Portanto, neste âmbito, sem uma cooperação oficial, pode haver uma cooperação conjunta que está a acontecer, mas oficialmente não existe nada a acontecer. Ok. Qual é a que tem maior peso neste momento na aldeia? Eu não sei que eu não vou à missa, não é? Não tenho noção em termos de número de assistência? Não tenho. Eu sei que conheço e dou-me bem com as pessoas que são frequentes na missa, algumas delas que são frequentes na missa. Sempre que posso estou presente também em funerais das pessoas da terra que acontecem lá, na Igreja Católica, mas não tenho noção exatamente do número. Sei que o número de evangélicos é bem expressivo aqui, bastante expressivo aqui, que acaba até, de alguma forma, por exportar o nome Silveiro, que é estranho. Quando eu estou, por exemplo, ainda há pouco tempo estive em Washington e no meu cartão estava Silveiro, Aveiro, que é muito estranho o nome de uma aldeia estar em Washington representado. Então, acaba por ser isso, traz expressão, o número, mas não sei, comparativamente não sei exatamente. A aldeia sempre teve uma vida social agitada, embora não tendo tem duas grandes instituições e claro, a vida social está à volta destas duas grandes instituições, mais a Igreja Católica, que também tem o peso com a festa e com toda a promoção que representa a festa da aldeia. Mas nessa parte nós não participávamos, mas tudo o que era à volta, seja da Solsil, o que promovia a Solsil, seja o que promovia a associação, nós tentámos estar envolvidos. Então, o que eu me lembro de crescer era isso, na Feira das Velharias. Era uma coisa que eu gostava bastante, de ver, fazer aquilo que era antigo, de estar exposto àquilo que era antigo, e gostava de sentir esse cheiro, a história. Sempre gostei muito de história, portanto, de imaginar mesmo passar por edifícios devolutos e imaginar como é que seria a vida naqueles edifícios antigamente. Então nós fazíamos muito isso, íamos a esses eventos ou íamos passear a casas devolutas e brincávamos lá e imaginávamos como seria a vida lá. Pronto, era isso, não existe muito mais para além destas grandes instituições, que já é muito, para uma aldeia pequena, portanto tudo geria à volta dessas mesmas instituições. Brincadeiras do rio, não? Tinha algumas, ir apanhar lagostins. Tinha algumas, ia apanhar lagostins na altura que dava.
mergulhar, sim, sim, com alguma cautela. Eu acho que talvez a minha geração já é uma geração que ia com menos cautela, ou com mais cautela, aliás, do que a geração anterior, das histórias que eu vou ouvindo. Mas pelo menos essa parte ainda nos restou, não foram todos colhidos, então nós ainda íamos fazer alguma dessas coisas. A geração do seu pai, se calhar, já ia com menos cautela. Sim, sim, sim. Marinhas, lagostins, rios e essas coisas todas, sim. Várias histórias eu ouvi sobre fugir, ir para os rios ou fazer coisas assim. Talvez por isso mesmo eles tenham tido mais cautela com os filhos ou mais preocupação por algumas coisas que eles fizeram que depois perceberam que talvez fosse perigoso, não sei. Do ponto de vista da indústria, que é forte aqui na região, não é? Já estava muito desenvolvida na altura, quando era jovem? Muitas das coisas existiam algumas fábricas e muitas das pessoas, a maior parte das pessoas, como eram pouco estudadas também, não tinha, dedicavam-se à vida fabril, não é? Já na minha altura, toda a vida de campo que eu ouvi. Não foi uma coisa que eu tivesse visualizado muito. Participava, naturalmente, daquelas hortas, as hortas que as pessoas tinham, nos casos dos meus pais, ainda cultivavam. Se calhar isso era um resquício, uma memória daquilo que era antigamente. Porque antigamente, eu sei que os meus avós, do que me contavam, faziam a vida no campo, tinham os animais e tinham essas coisas todas. Os filhos deles, mais uma vez, a geração dos meus pais, tinha na memória de como se fazia tudo. Não é? Portanto, quando se devia plantar batatas, quando se devia plantar o arroz sim, também, mas não, já era mais difícil fazer isso na horta. Mas quando se devia plantar as coisas, mas efetivamente faziam isso no seu pequeno reino, não é? Daquela sua horta. Para autoconsumo? Para autoconsumo, porque depois dedicavam-se à vida fabril, aos empregos, alguns já à imigração, que tinham ido para fora. Pronto. Emigrou muita gente aqui do Rodeio? Depois dos retornados, não. Logo a seguir, não. Creio eu, pelo menos da minha percepção. Depois voltou a haver uma nova vaga. Aqui na aldeia, para países como a Holanda, principalmente, algumas famílias foram para a Holanda e, portanto, já foi numa fase, não diria dos meus pais, mas intermédia entre os meus pais e nós. Antes foi sobretudo para Angola que depois vieram. Não conheço muita gente que tenha emigrado para a América. América Latina, Venezuela, não? Venezuela alguns, exatamente. Alguns para a Venezuela, outros para a França, mas os Estados Unidos era mais difícil encontrar alguém que tenha emigrado para lá, aqui, nesta zona. Mas tem memória dos tempos dos seus avós, do que é que se cultivava aqui, o que é que era predominante em termos de cultura agrícola? Sim. Falou do arroz. Exatamente, o que me iam dizendo era isso. O arroz era algo que se fazia muito, eles iam famílias inteiras, não era só uma, iam famílias inteiras para as marinhas e lá passavam os dias a trabalhar para isso. Sei que havia depois uma produção certa, uma produção direcionada, uma produção direcionada para os animais, para a alimentação dos animais, mas do que eu conheço, assim, em massa, era mais o arroz. O milho era, creio, para a alimentação dos próprios animais. Então havia alguns que tinham campos de milho, havia alguns campos de milho, mas para a alimentação das galinhas, dos porcos, das vacas, que tinham para puxar também as carroças e os instrumentos, mas era mais para isso. Nas brincadeiras que nós fazíamos, passávamos diversas vezes pelos moinhos, brincávamos lá perto, mas já eram moinhos devolutos. Eu sei que um ainda continuou a existir, pelo menos um, a funcionar, mas sim, tudo isso passava pelos moinhos. Agora, especificamente não sei para fazer o quê, mas tinha os moinhos em funcionamento, que há pouco tempo foram abaixo, alguns. Movidos a água, não é? Movidos a água, sim. Desviavam o curso de água e eram movidos a água. Os setores industriais mais fortes aqui seriam os mármores? Cerâmicas, sim, sobretudo. E a Levira, a fábrica que ainda há pouco tempo fechou, creio, começou no Silvério também. Fechou há pouco tempo, há muito pouco tempo, mas uma fábrica grande também, produção de mesas, de
cadeiras e essas coisas. Sim, de escritório principalmente. A festa da aldeia acontece normalmente em meados de setembro. Recordo-me, uma das recordações que tinha era sempre que o início da escola primária dependia sempre do fim de semana que era a festa. Portanto, havia assim uma... Porque nunca era fixa? Porque às vezes muda, tem 5 fins de semana, às vezes 4, e às vezes era difícil acertar qual era. Mas normalmente é no terceiro fim de semana de setembro. E havia sempre essa agitação, a agitação da própria aldeia. Nós, como não participávamos da festa, por opção, achávamos e continuamos a achar que é uma festa direcionada para religiosa, direcionada para... Sobretudo religiosa. Perdeu esse âmbito, é verdade. Eu compreendo as pessoas que vão dizendo que isto já não é festa religiosa, isto é uma festa popular, da aldeia. Só que como traz o cunho religioso, a honra, tem a procissão, tem a missa, portanto, existe ali, eu acredito que possam existir muitas pessoas que já ou não acreditam, ou nem querem saber dessa parte mais religiosa, querem mais saber da parte social, ainda assim traz esse cunho. Portanto, por exemplo, quando fazem os peditórios para ajudar na festa, nós fazemos questão, ou pelo menos a minha família, eu lembro-me dos meus pais fazerem isso, ainda hoje eu faço isso na minha própria casa. Faço questão de receber as pessoas que vêm pedir, se elas tocarem capinha, se elas baterem à porta. Recebo-as o melhor que posso, o que tiver em casa dou-lhes e conversamos um bocadinho, mas explico porque é que não dou. Não é? Se fosse para outras coisas, como acontece, por exemplo, para a União Desportiva ou até para a Solcil, nós damos. Damos um contributo para que ela possa acontecer. De resto, a própria aldeia, nota-se a ebulição, nota-se as pessoas a gerirem todas as emoções à volta daquilo. Não é? O Covid veio um bocadinho parar isso, mas nota-se isso. Claro, obviamente nós, como não participamos, não sei exatamente como depois se passa. Como é que se chama a festa? Tem o nome do padroeiro da aldeia? Sim, a Nossa Senhora das Dores. Era bastante movimentado, as pessoas... lembro-me que alguns artistas eram bastante conhecidos, portanto chama sempre mais gente das aldeias à volta e pronto, então tinha bastante movimento, todas as coisas à volta, os carrinhos de choque, aquelas coisas todas. Foi-se perdendo um bocadinho também porque o dinheiro cada vez foi ficando mais caro, é mais difícil arranjar dinheiro e o Covid acabou por trazer essa dificuldade em gerar dinheiro. E as pessoas, pelo menos no início, parecia que tinham mais medo de grandes ajuntamentos. Como é o fim de semana inteiro, às vezes tem festa, depois no domingo creio que é no domingo, ou se não é no domingo é no sábado, mas tem a procissão, tem a missa, que normalmente é transmitida para fora também, e depois decorre o resto da festa, portanto é um fim de semana inteiro. Ainda chama muitas pessoas aqui das redondezas, vêm muitas pessoas para vir à festa, como é que... O último ano não me pareceu. Mas é como disse, eu acho que é uma questão também de dinheiro e do que é capaz de gerar. Não é? As pessoas, os artistas depois também chamam mais pessoas. É uma questão de tempo, acho eu, até voltar a ser o que era. Eu, com muita pena minha, ele acabou-se, sinceramente não sei quem promovia, não sei se era a Solcil, mas acabou-se com a Feira das Velharias. Era uma feira com várias barracas, onde eram apresentados instrumentos do antigamente, não é? O que é que se fazia, para que é que isto servia. As pessoas tinham instrumentos em casa, tinham coisas em casa, eles traziam para o barreiro e ali se fazia uma pequena feira, onde havia até, e isso recordo-me com algum saudosismo, pessoas a fazerem esteiras, por exemplo, não é? Com a palha, a ensinar como é que se fazia. Era possível sentar-se ali um bocadinho e aprender esta arte tão antiga e pronto, acabava por ser um momento de confraternização, um momento de aprendizagem, um momento de cultura que, pronto, com pena de minha acabou não se continuar. Recentemente? Não, já foram alguns anos, sim. Não sei precisar os anos, mas já foi há alguns anos. Era anual? Era anual. Eram uns dias. Por isso já acabou há algum tempo, porque eu não me recordo mesmo de pormenores. Lembro-me da minha adolescência de passar isso, de passar lá, tanto como também estive fora, e tanto em Coimbra como em Lisboa. Lisboa já foi mais recente, mas tanto em Coimbra principalmente, acabei por perder essa noção de há quanto tempo isso acabou. Mas sei que eram uns dias, não era só um dia, eram alguns dias,
E creio que, se não me engano, era durante a semana, mas não sei tinha uma precisar. aderência por parte Tinha. da população da aldeia? Tinha alguma aderência. Não era tanto o espetáculo que chamava, era mais a feira. Portanto, não tinha aquela grande enchente de pessoas que vinha ver um artista. Era a parte das artes e ofícios? Sim. Embora tendo também alguns artistas, normalmente mais populares, que viessem dar alguma coisa, que viessem cantar alguma coisa, mas o resto era mais isso, era a arte, o ofício, os instrumentos que se poderiam conhecer. A arte de fazer esteiras está desaparecida aqui? Como é que... Provavelmente permanece na memória de uma ou duas pessoas. Não é algo que... Já não se faz? Que eu saiba, poderá haver aí uma ou outra pessoa que possa fazer isso, mas que eu saiba, acabou por não continuar. E recordo-me de algumas pessoas a fazer, mas eram sempre pessoas mais antigas. Portanto, nunca aparecia ninguém assim mais novo a dizer, e quando digo mais novo, ninguém da geração dos meus pais, ou um pouco mais velho a fazer. Já eram pessoas mais antigas. Eram feitas de quê as esteiras, tem ideia? De palha. Que Tiras iam de palha. apanhar onde? Por aí? Por aí, Perto dos sim. rios, Sim, provavelmente, sim. A Solsil, eu recordo-me do início, mais ou menos, não é? Dos inícios da Solsil. Ela começou com um lar, pelo menos eu recordo-me dos inícios da parte mais de criança. Por volta de que altura tem? Eu fui um dos primeiros, eu e outros da minha geração foram um dos primeiros no ATL, portanto eu deveria ter 7, 8 anos, por aí. Início da década de 90, talvez? Por aí, sim, 90 e poucos. E recordo-me bastante bem disso, recordo-me das pessoas, e isso gerou também muitas amizades que permaneceram, porque aquelas primeiras gerações naturalmente são gerações que marcam, gerações que depois permanecem na memória coletiva. E recordo-me bastante bem disso. A Solsil sempre teve um peso muito importante nesta sociedade. Teve não só com a valência dos idosos, que é bastante importante, mas com esta questão das crianças, nesta fase em que era difícil, ainda havia algumas pessoas a conseguirem permanecer com as crianças em casa, ou famílias que conseguiam gerir ao ponto de ficar com os filhos em casa, ou pessoas que se dedicavam só a ficar com as crianças. Mas não havia muito esta cultura, portanto, no início da década de 90 não havia muita cultura de creche, havia algumas, mas bem longe, portanto não havia muito esta cultura, e a Solsil acabou por ser uma boa solução a uma sociedade cada vez mais industrializada, com famílias cada vez mais a precisar de auxílio, com ambos os pais a trabalharem e precisavam deixar os filhos em algum lado. A União Desportiva tem feito imensas atividades. A União Desportiva começou lá mais no centro, agora passou um bocadinho mais para a periferia, com o seu edifício da União, mas é um projeto, digamos, enorme, depois de passar para a periferia, onde conseguiu construir as instalações que tem hoje, começou também a promover grandes espetáculos, era um ponto de cultura enorme, teatros de pessoas nacionalmente conhecidas vinham aqui, Passadeira Vermelha, portanto era algo assim fantástico. À volta não havia ninguém, ou nenhuma aldeia que fizesse ou que tivesse esta... Mesmo Oliveira de Bairro e Oiã não tinham este peso que a União Desportiva trouxe com o auditório, com o Centro Cultural para o Silveiro. Portanto, sempre foi uma associação muito importante no Silveiro e à volta. Pronto, o que é natural é que sem grande investimento ou sem grandes recursos, depois outros investimentos se levantam e ele acaba por perder a projeção e a importância que tinha nessa altura. Mas a União Desportiva, com isso, e ao nível da Igreja Evangélica, também nos permite, com o auditório que tem, muitas vezes reunir aqui, fazer eventos aqui. Então, a nossa colaboração com eles é enorme, não só como cidadão do próprio Silveiro, mas depois também como pastor da Igreja, acaba por ser, a proximidade é grande e acabamos por beneficiar deste relacionamento. Também colaboram com a Solsil? Com a Solsil, alguma coisa, sim. Às vezes, ou com visitas, ou com alguns eventos, essas apresentações de Natal já fizemos lá também. Com o CAT,
o centro de acolhimento temporário que a Solsil hoje também tem. Já recebemos alguns meninos do CAT em casas de famílias da igreja. Então, nós vamos de um lado ou do outro tentando interagir com as associações. Sim, talvez ninguém tenha projetado o nome Silveiro tão bem quanto os Cantares do Silveiro. Apareceram várias vezes na televisão, foram a países onde imigrantes estavam e cantaram lá também. Então, neste momento, eu creio que eles não estão em função, já há alguns anos. Mas é algo que é da origem do grupo? Logo do início? Sim. Não lhe sei dizer, mas na minha memória, sim. Não sei exatamente se começou logo no início. A União Desportiva é mais ou menos de que altura? Também década não sei. de 80, talvez? Por aí, sim. Aí. Sim, na minha altura já tinha cantares. Exatamente, já tinha cantares, já tinha parte esportiva, particularmente atletismo, tinha muita atividade. Mas depois, na prática, não sei exatamente as suas origens, não sei quando, se está ligado ao início mesmo ou não. Sim, mais uma vez, como poucas pessoas, existe um espírito de associativismo muito grande. Ainda existe? Ainda existe, sim, ainda existe. Uma das grandes diferenças que eu noto desde a adolescência até agora, naturalmente tem a ver com uma decisão que foge completamente àquilo que é a aldeia do Silveiro e até, diria, até a dinâmica municipal, é mais uma decisão do país, ou um rumo do país, mas o facto de tirar primárias dentro da vida social acaba por esbater muito aquilo que é a vida social das próprias aldeias, porque tudo girava ali à volta, não é? Havia o senhor professor, à volta do professor havia uns pais, havia estas figuras que acabam por ser de grande autoridade, o relacionamento muito próximo com os professores, porque era um professor da terra, portanto, o professor recebia aquilo que até que os pais podiam dar das suas hortas, por exemplo, tratavam-no com tanto respeito que acabavam por ser muito próximos os relacionamentos. E isso acabava por se refletir com os filhos, com aquilo que os pais orientavam os filhos para serem com os professores e uns com os outros, as nossas brincadeiras eram muito mais próximas. O facto de que hoje, por exemplo, eu tenho que levar o meu filho a uma outra aldeia ou uma outra terra para ele ter lá, não tem problema, mas o meu relacionamento com os professores ou o relacionamento dele com os amigos é totalmente diferente do meu, que tinha os meus amigos na terra, eu ia brincar com os meus amigos aqui e tinha um relacionamento próximo. Qualquer coisa que acontecia na escola sabia-se logo em qualquer casa, porque... Então, isso acabou, creio eu, por prejudicar. Isto é a minha avaliação um bocado subjetiva. Quando é que fechou a primária aqui? O meu irmão ainda teve, portanto, deve ter fechado nos anos 2005, por aí, entre 2005 a 2000... Pronto, no início dos anos 2000, eu não sei exatamente precisar quando, mas nos primórdios dos anos 2000, nessa década, com certeza. Eu creio que é uma gestão de recursos, porque acabou por haver polos em que conseguiu juntar mais gente, juntar mais crianças e acabou por facilitar. Mas pronto, é uma decisão. Houve essa perda de dinâmica. É uma perda, assim, eu creio que é uma perda porque o nosso contacto acaba por ser mais afastado, até temos afinidade com outras, ou eles, no caso, têm afinidade com outras crianças, que é normal, mas que às vezes estão muito dispersas umas das outras. É verdade que as distâncias diminuíram, encurtaram com a chegada do automóvel, com a facilidade, não a chegada do automóvel não, com a facilidade que agora hoje se usa o automóvel, os próprios telemóveis, redes sociais, todas essas coisas acabam por encurtar distâncias, mas as distâncias encurtadas não significa proximidade física, e a proximidade física falta. Não é? Então, nesse caso, acho que foi uma das grandes alterações deste período que eu fui vendo. Isso parece-me que depois acaba por prejudicar também tudo o que é cooperação, porque como nós somos seres muito sociáveis, seres que gostam de estar em atividade ou envolvidas com algumas coisas, mesmo aqueles mais introvertidos gostam de ter o seu círculo, e se nós formarmos o nosso círculo com estas pessoas fora, acabamos por não ter espaço dentro daquilo que são os nossos relacionamentos e dentro daquilo que são as nossas atividades para coisas da terra ou para coisas de proximidade, de atividades que nós podemos gerir e fazer. E, portanto, acho que esse pode ser um ponto de grandes alterações. A nível cultural?
Como disse, acabou por cessar algumas coisas, que eu já mencionei, a Feira das Velharias, que acabou por impedir isso, impedir que nós pudéssemos até ter uma festa, digamos, fora daquilo que é o ambiente religioso. Que isso era algo precioso para nós, que pertencemos à Igreja Evangélica, ter uma festa que consiga envolver os nossos pares, sem que seja religioso. Isso acabou por também ser um ponto negativo, parece-me. Parece-me que, na minha apreciação, houve uma diminuição de serviços, pelo menos do recorrer a esses mesmos serviços. Seja pastelarias, seja papelarias, seja esse tipo de coisas. Nós já tivemos mais do que hoje temos. Já tivemos uma papelaria, já tivemos uma florista, já tivemos outras coisas, até mesmo a pastelaria, o café central com mais atividade. Mas eu acho que são frutos dos tempos, é normal, a globalização acaba por permitir isso. Hoje, meus pais iam a Aveiro por festa, é porque precisavam mesmo de ir e iam a Aveiro. Hoje em dia, facilmente nós percorremos 18 km para tomar um café, coisa que era impensável eles fazerem. Então, todas essas coisas, seja com as tecnologias, seja com a facilidade que nós hoje usamos as mesmas, acaba por prejudicar aquilo que é mais regional. Mas eu creio que é normal, é o curso da vida que não é daqui, é de todos os sítios. Há pratos típicos aqui do Silveiro? Mas na altura das festas, por exemplo, Natal, tem assim, Páscoa, assim. O normal de que eu me lembro de comer é bacalhau e carneiro. São os pratos mais normais. E o leitão. Segue muito então aquilo que é o racional aqui da região. Exatamente, sim. Mesmo em termos de doçaria, nada assim... Sim. Segue a região. Apesar de tudo, não foge muito àquilo que é a região. Nós, quando convivemos, eu tenho família em outras regiões, quando convivo com eles apreciam muito a nossa cozinha. Mas a cozinha não é especificamente daqui, mas é da própria região. O que é que destaca da aldeia de Silveiro? As pessoas. Em primeiro lugar, as pessoas. Somos as pessoas, seja mais velhos, mais novos. Creio que ainda existe alguma ligação, existe muita memória daquilo que se passou. E eu, que sou relativamente mais novo do que estas gerações que em cima estavam, foi-me passado muito essa amizade que existia, esta interligação entre famílias e naturalmente as dificuldades aproximam-nos. Portanto, agora vivemos um tempo que, comparado com esse tempo, é um tempo de maior facilidade. E as histórias que me contam de muitas famílias era mesmo isso, era as dificuldades, as fomes que algumas famílias passavam, criou laços que passaram para as gerações próximas. Portanto, talvez o que mais destaco é isso. E em segundo lugar, é o próprio espírito associativista das próprias pessoas, com estas dinâmicas. Nós poderíamos dizer que existem 4 grandes instituições no Silveiro. No Silveiro tem os metros quadrados são muito poucos. A União Desportiva já falámos, a Solsil já falámos, mas depois tem a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, que acaba por, para um espaço tão curto e tão pequeno, ter muita coisa. Então as pessoas gostam de estar envolvidas, gostam de contribuir para o bem da sociedade. Isso que é importante. São poucas as que não se envolvem em qualquer uma dessas 4 instituições? Eu creio que sim, claro. Com a vaga de migração também que existe e tem existido no Silveiro, é natural que exista um grupo que ainda não está plenamente identificado com as pessoas, mas se eu olhar para essa geração, as gerações acima, a minha geração, todas elas estão envolvidas com alguma destas 4 e algumas com mais que uma, algumas com mais que 2. Essa vaga de imigração que fala, parece-me, pelo que tem dito, que tem sido mais expressiva nestes últimos anos. Sim, nos últimos anos. Há algum motivo para as pessoas escolherem Silveiro para se instalar? Eu também me pergunto isso. Mas as pessoas, por causa da dificuldade de arranjar em centros, não é? Acabam por procurar nas periferias. Hoje em dia, com acesso às redes sociais, acesso a tudo que é internet, conseguem perceber casas que existem em sítios remotos.
E neste caso, como existem algumas casas que estão, ou que estavam devolutas, que foram arranjadas, que estão disponíveis, existem famílias que neste momento estão a usufruir disso, não é? E vêm para o Silveiro. Creio que é por isso, não é por ligação familiar, não é porque querem, mas é por isso. Elas gostam de viver cá? Sim, sim. As que eu tenho falado, sim. É um sítio pacato, não é um sítio muito agitado, também está próximo de tudo, embora não podendo não ter tudo, mas está próximo de tudo, portanto está próximo de Oiê e Oliveira de Bairro, mas também muito próximo de Águeda e de Aveiro, e as pessoas gostam disso, conseguem usufruir do sossego, usufruir da calma, estar perto dos seus trabalhos e empregos quando os têm, que esperamos que todos os tenham, mas quando os têm, e depois também perto de qualquer vida social ou evento social que aconteça numa destas terras. Os seus pais passaram em algumas memórias do que era o Silveiro antes e depois do 25 de Abril? Especificamente do 25 de Abril, não. Do que eles me foram dizendo foi que não se sentiu muito, estando aqui, uma diferença imediata. Mas contam muitas diferenças do que era a vida no antigamente e o que é a vida hoje. A facilidade que hoje temos e que eles passaram, as dificuldades que eles passaram. Portanto, não é especificamente relacionado com esse evento. O corte da Revolução. Exatamente. É com o antigamente e a atualidade sim, no sim, geral. Sim. Okay. Tendo em conta a questão da Igreja Evangélica, houve muita resistência e muito apelidar de comunistas e essas coisas, portanto envolvia questões políticas, ou poderia envolver questões políticas. Era o racional do Estado Novo, era a Igreja Católica, portanto exatamente. Qualquer coisa que fosse... Sim. Mas mesmo no caso da Igreja Evangélica, tinha dito isso logo no início, que lhe passaram memórias dessas dificuldades durante o período do Estado Novo, mas ninguém lhe passou dentro da Igreja Evangélica memórias de haver pessoas que fossem de alguma forma presas ou tivessem sofrido represálias por causa da sua fé, não? Não, represálias por causa da sua fé, sim. Mas tudo ao nível local, é isso? Tudo ao nível local, sim. Nada assim relacionado com o Estado Novo ou com essas coisas. O que é curioso foi que o maior crescimento, não só aqui, crescimento em termos de fé e de comunidade de fé, não só aqui, mas até nas igrejas à volta, que existiam algumas, aconteceu debaixo de um período de opressão, mais do que depois quando a liberdade explode e quando o tema liberdade é mais falado, acabou por, o que seria supor foi que agora as pessoas podem escolher a fé que querem, não há represálias, não há problemas nenhuns, e o crescimento estagnou. Não só o crescimento da comunidade de fé, mas também de outras comunidades, de crescimento do nascer de outras comunidades em outros sítios. A grande explosão de igrejas evangélicas a serem fundadas foi nesse período particular, aqui na zona, pelo menos foi nesse período. Antes disso, das histórias que me foram contando, não. Existia, claro, uma resistência natural. Mas conseguiam continuar a celebrar, não tinham que se esconder para estar reunidos? Sim, pelo menos esconder muito não. É natural que as coisas fossem feitas com mais cautela ou mais cuidado, mas sem esconder muito. Um dos principais desafios, seja desta ou de qualquer aldeia, mas falando especificamente de Silveiro, é passar aquilo que veio para trás. Não é? Para sentir um bocado, dado aquilo que eu falei sobre o globalismo, sobre algum tipo de espírito muito mais global, nós podemos perder o foco naquilo que é o regional, naquilo que é o local. E cabe-nos a nós ter um certo orgulho na terra, não é? Ou na terra onde nós nascemos, ou na terra onde estamos agora, podemos não ter nascido aqui, mas estamos aqui. Então, um dos desafios é passar esse mesmo orgulho daquilo que se fez, daquilo que se está a fazer, do custo que teve fazer o que se fez, e isso traz-nos algum tipo de identificação. Para os nossos filhos, nós olhamos para eles e queremos que eles tenham orgulho de pertencer à terra onde estão, não desprezando os outros, mas pelo menos valorizando aquilo que temos. Outro desafio, este é o primeiro desafio, de identificação com a terra. O outro desafio é, passando pela identificação com a terra, é tentar contribuir para isso mesmo, continuar a contribuir para construir história. Hoje em dia nós formamos os nossos filhos e nós próprios já fomos formados para viver nesta chamada aldeia global, neste mundo. Portanto, hoje somos formados
e podemos ir para onde quisermos, sabemos falar inglês, portanto falamos língua global, não tem qualquer problema. O que nos criou o desafio de repente estarmos a formar para exportar somente, sem contribuir para aquilo que é a história local, sem contribuir para que as próximas gerações também tenham um orgulho naquilo que fazemos, sem menosprezo de tudo o que de bom tem sido feito. É preciso também, creio eu, contribuir para, à semelhança daquilo que foi feito connosco, contribuir para as próximas gerações aqui. É que se poderia valorizar? Sim, valorizar histórias, valorizar pessoas, valorizar atividades que foram feitas, pelo menos aquilo que as nossas famílias foram fazendo. E quando digo valorizar não é voltar à atividade, não é? Porque isso poderia ser, mas é pedir demais, é ser um bocado circunscrever a própria carreira das próximas gerações, seria um bocado redutor, mas não é voltar à atividade, mas valorizar isso mesmo e se calhar contribuir também para que já tanto foi construído e se calhar a preservação primeiro daquilo que tem sido construído e este espírito de construção de novas coisas, de criação de novas coisas, poder continuar a acontecer. Portanto, nós hoje temos duas grandes associações que precisam e vão precisar sempre de nós, vão precisar das nossas atividades, das nossas ideias, da nossa força. E poderão outras ideias surgir que podem trazer valor, acrescentar valor e levar o nome do Silveiro para outros locais. Alguma alteração na paisagem que se tenha verificado nos últimos anos? Que eu tenha visto, não. Eu sempre conheci o Silveiro mais ou menos assim. Os edifícios não crescem muito, portanto não traz assim um grande ruído visual, mas as marinhas acabaram por ser... A Câmara acabou por fazer um bom trabalho ao reconstruir os caminhos. Isso tem, nos últimos 3, 4 anos, talvez, fez com que novas pessoas viessem, novas pessoas começassem a caminhar por esses caminhos, se calhar interessassem por qual é a atividade que se passa ali, coisa que não era normal quando eu era jovem, mais ou menos. Os caminhos não estavam acessíveis, não era difícil passar, não havia pontes. Hoje há pontes, hoje há caminhos limpos e isso permite que pessoas do Silveiro, eu vá lá passear com a minha família, outras pessoas vão passear, dar o seu passeio matinal, outras pessoas vêm de longe para parar ali os carros e dar os passeios. Isso ajudou, isto é, não houve a meu ver, não houve um prejuízo na paisagem, antes acabou por revitalizar. Eu tenho muito orgulho na terra onde vivo, sem dúvida, e como disse há pouco, quando vou para fora, para outros países e a conferências ou coisas assim, tenho orgulho em colocar lá Silveiro. Portanto, tenho orgulho em ser silveirense, tenho orgulho em ser da terra. Dada a igreja, e a grande parte da minha vida é vivida à volta da igreja e de atividades da igreja, também tenho orgulho, e aqueles que estão perto de mim têm muito orgulho em ser a igreja evangélica do Silveiro, ou no Silveiro. Portanto, levamos esse nome. Tenho orgulho dos meus amigos e de todas as amizades que foram criadas aqui e de tudo aquilo que eu fui falando. Portanto, gosto disso, porque cresci aqui, é natural que goste. Mas também porque é esta junção entre o calmo, é uma junção entre o acessível a todo lado. Portanto, consigo fazer aqui uma vida, e eu já vivi em outros sítios, consigo fazer aqui uma vida que outros sítios não me permitem. Viver com a calma que necessito para estudar, para crescer, para ter alguma estabilidade, ao mesmo tempo que consigo ter acesso a quase tudo o que é cultural ou quase tudo o que é necessário para a vida. Quando fala de Silveiro, sobretudo lá fora, com pessoas que por vezes nem sabem onde é que fica Portugal, quanto mais onde é que fica Aveiro e uma aldeia em Aveiro. O que é que lhes diz ou como é que as convence a casa? Normalmente, Aveiro em si já é um bom chamativo, não é? Mas eu tenho por norma dizer o Silveiro, e Aveiro é perto do Silveiro, não o Silveiro é perto de Aveiro. Então, normalmente começa-se por aí, não é? Dado que a fama internacional que Aveiro tem, a Veneza portuguesa, acaba por trazer, e depois convenço-os naturalmente pela atividade religiosa que acabamos por desenvolver e temos recebido visitas de vários países, de pessoas de vários países, que vêm ao Silveiro
por isso, não é? Vêm ao Silveiro por causa da beleza que está à volta, nomeadamente Aveiro, mas vêm aqui e depois também por causa da atividade religiosa que desenvolvemos. O que é que a comunidade evangélica acha da comunidade do Silveiro? Nós tentamos ao máximo estar envolvidos e muitas vezes falamos disso. Quando alguma destas associações promove alguma coisa, nós incentivamos. Olha, vamos participar, dado que temos tantas atividades. Às vezes as pessoas podem colocar de lado algumas coisas, não conseguem ter tempo para tudo. Mas tentamos valorizar o que é estar em comunidade, valorizar o que é nós conhecermos, porque conhecem, mas não só conhecer, como contribuir para o bem da comunidade. E então existe esta noção e este desejo de contribuir.